Convidamos o primeiro debatedor, professor doutor Celso Castro, a apresentar sua exposição sobre o ensino e a formação do oficial do Exército numa perspectiva histórica. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Não é a primeira vez, é a terceira vez que eu venho aqui à ESG, já há algum tempo não participava, mas, de qualquer forma, é uma satisfação. E principalmente por poder falar de um tema que eu sugeri o título, o ensino e a formação do oficial do Exército numa perspectiva histórica. Bom, inicialmente, devo deixar claro que eu não sou, de forma alguma, um especialista em ensino propriamente dito, no sentido de que eu não tenho uma formação pedagógica. Minha formação superior é em Ciências Sociais, na graduação, depois com mestrado e doutorado em Antropologia. E, a par dessa formação também, desde cedo, eu tive uma atuação profissional e acadêmica também como historiador, no CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Então, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de lidar com a história do ensino militar, especificamente do ensino no Exército, em diferentes momentos e por razões diferentes, em diferentes pesquisas ou momentos da minha trajetória. Um marco muito importante para mim, pessoalmente, nessa trajetória, foi a pesquisa que eu realizei para o mestrado, envolveu uma pesquisa de campo na AMAN, no final da década de 1980, sobre processo de construção da identidade militar, né? Como que o jovem que ingressava na AMAN saía, ao final de 4 anos, com seu espírito militar, que é o título do livro, da dissertação que depois virou livro, já formado, embora no momento ainda inicial da carreira, mas já se considerando e sendo considerado um militar. Já no doutorado, de alguma forma, eu também passei pelo tema do ensino e da escola militar, embora eu estivesse estudando um movimento político, na verdade, a conspiração que se desenvolveu nos anos finais da República, que levou ao golpe republicano de 1889, com a queda da monarquia do Brasil. E, para essa pesquisa, compreender o que representava então, a Academia Militar da Praia Vermelha foi essencial, já que lá era onde se formava aquilo que eu chamei, repetindo uma expressão de época, inclusive, de mocidade militar. Embora, como eu disse, eu estivesse interessado principalmente no aspecto político, né, na conspiração que se desenvolveu, ao buscar um nexo entre ação política e cultura, eu tive que me defrontar com o estudo desse ambiente escolar também. Bom, entre essas duas pesquisas também, tive a oportunidade de, enfim, estudar alguns outros temas paralelos de interesse, não que eu não tenha gostado, mas momentos importantes, porém diferenciados. Gostaria de destacar, em particular, o estudo da reforma da Escola Militar do Realengo, que foi feita no início da década de 30, pelo então coronel José Pessoa Cavalcante Albuquerque, que foi comandante entre 31 e 34, e cujos efeitos, né, dessa grande reforma do ensino militar que ele fez na AMAN, efeitos prolongam-se até hoje, ou seja, um fenômeno histórico de longa duração. Bom, então, é a partir dessa perspectiva diversificada de pesquisa, né, eu me assumo aqui claramente como um pesquisador, que eu destacaria alguns pontos que eu creio serem relevantes, quer como resultados substantivos, quer como indicações do que eu acredito sejam alguns cuidados e cautelas saudáveis que se deve ter ao estudar a história do ensino militar no Brasil. De início, eu chamo a atenção para um aspecto importante em todas essas minhas pesquisas, que privilegiou o ensino não apenas
ou principalmente mesmo a partir de seus conteúdos formais, por exemplo, analisando os currículos, né, como que eles se sucederam ao longo do tempo, com seus conteúdos disciplinares. Embora seja, sem dúvida, um aspecto importante, eu estou convencido que o mais relevante é sempre buscar compreender esse complexo processo de socialização profissional que envolve a formação em escolas militares, na academia militar em particular. Então, não estou dizendo que o estudo dos currículos não seja importante, porém, alguns trabalhos que são feitos apenas examinando-se o currículo que mudou, mas eu creio que, neste caso, perde-se um nexo fundamental com a socialização que se vive na academia e que é, a meu ver, o mais importante para a formação do militar. Nesse sentido, a ênfase da minha pesquisa sempre se deslocou para a percepção do ensino como um processo de interação social, que envolve vários atores, professores, instrutores, alunos, colegas, também outros personagens não diretamente envolvidos no processo de aprendizagem, porém com os quais se interagem e se discutem aspectos relativos à formação e ao ensino. Eu creio que no caso de um estabelecimento militar, aqui eu falo a partir da minha experiência basicamente de estudo do Exército, mas eu creio que em alguma medida isso vale para as outras forças, principalmente, né, ao longo do tempo histórico. Eu creio que essa ênfase é ainda mais importante neste caso, nesse contexto, do que, por exemplo, no estudo dos estabelecimentos civis, na medida em que se vive, do ponto de vista do aluno, a socialização numa instituição que eu costumo chamar de uma instituição totalizante. Totalizante, eu uso esse termo para diferenciar de uma ideia muito difundida, muito interessante, aliás, porém que eu creio seja pouco rentável do ponto de vista analítico, de que a Academia Militar é uma instituição total. Eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de ler um sociólogo canadense muito famoso, Erving Goffman, que escreveu um texto seminal para o estudo das instituições, características das instituições totais. É um texto antigo, dos anos 50, publicado no início dos anos 60, no qual ele estudava estabelecimentos que ele classificou como instituições totais por uma série de razões e que foi muito útil como um modelo a ser seguido no estudo de instituições como prisões, manicômios, asilos, conventos, em alguma medida. Numa nota de rodapé ou duas, o Goffman chega a estender essa característica de instituição total também para academias militares. Eu, no entanto, creio que, embora haja algumas características formais semelhantes entre esses diferentes tipos de instituição, né, uma morfologia social muito clara, né, com separação física e simbólica também, padrões de conduta muito marcados, eu creio que se perde mais do que se ganha, como eu disse, a utilizar o conceito de instituição total, que é um conceito muito utilizado quando se fala da vida militar e particularmente de academias militares. Por exemplo, no modelo original do Goffman, existe uma diferença essencial e fundamental entre equipe dirigente e os internos. Internos, palavra em inglês bastante forte, inmates, que no caso de uma academia militar, eu acho que não se aplica, não que não haja uma distinção, mas, de alguma forma, e diferentemente do modelo tradicional do Goffman, não há uma distância social entre, por exemplo, um cadete e os oficiais, como há nas instituições que ele trabalhou. Quer dizer, o oficial foi um dia cadete, o comandante da Academia Militar foi um dia também cadete. Então, eles estão numa mesma, vamos dizer, linha de tempo sociológico.
Também, enfim, outras características, para não me alongar, para o Goffman há a manutenção de uma tensão permanente entre o mundo de dentro e muito de fora, que serve de uma maneira instrumental para o controle, né, dessa população interna, que também eu acho que não é o caso numa academia militar. E, finalmente, academias militares são locais de ensino nos quais se ingressa de forma voluntária e não compulsória, como nos outros estabelecimentos. Mas, enfim, ele é um sociólogo muito importante, mas eu creio que o uso que ele faz de instituição total não é o mais apropriado. Eu faço uma pequena diferenciação utilizando o adjetivo totalizante para qualificar o ato de que esta formação atribui um caráter total ao mundo, mundo aqui entre aspas, a carreira na qual se está ingressando, totalizante no sentido de totalizar, de perfazer um total. Ou seja, com essa pequena mudança, eu pretendo caracterizar melhor uma experiência fundamental para a identidade militar, que é a preeminência, quer dizer, a percepção da preeminência da coletividade sobre os indivíduos e a percepção, portanto, do militar como parte, representando como parte de uma instituição e numa carreira, enfim, total, num mundo coerente, repleto de significação, e onde as pessoas criam vínculos muito fortes entre si. Bom, numa visão mais sociológica, seria uma espécie, um desenvolvimento especial do individualismo moderno. Quer dizer, não se trata de uma sociedade tradicional, hierarquizada, como, por exemplo, a sociedade de castas indiana. É uma sociedade, quer dizer, é um tipo de formação que ocorre dentro de uma sociedade já muito marcada pelo individualismo moderno, portanto, inserida nesse contexto, mas muito marcada também pela hierarquia, quer dizer, como se fosse uma espécie de individualismo hierárquico. Porém, uma hierarquia na qual o princípio do mérito, portanto, da distinção entre indivíduos, também funciona de forma muito clara. Os senhores que tiveram oportunidade de estudar em escolas militares sabem muito bem como que a classificação, que é uma distinção individual, tem um peso grande, inclusive, para além do próprio ambiente da academia militar, definindo a precedência hierárquica entre os indivíduos de uma mesma classe. Bom, eu vou tentar, a seguir, destacar alguns tópicos específicos para ilustrar meu ponto de vista a respeito, repito, de alguns cuidados que se deve ter ao estudar o ensino militar e, principalmente, sua transformação ao longo do tempo. Quando se pega, numa perspectiva temporal mais alargada, uma instituição como a Academia Militar das Agulhas Negras, que eu tive cuidado e oportunidade de estudar mais claro, percebe-se claramente a alternância histórica entre dois tipos ideais, no sentido weberiano, já que eles nunca se completam, é mais uma forma de nós aprendermos essa transformação, mas uma ênfase num modelo mais acadêmico ou mais profissional. São termos que se alternam e que se refletem em mudanças curriculares e disciplinares também. Ou seja, alternância entre um modelo mais academia ou mais militar. Quer dizer, a academia militar, às vezes, parece que um dos termos pesa mais. Isso é muito claro quando se estuda, ao longo do tempo, a formação. Pode até, enfim, pensar como hoje estaria esse equilíbrio. Mas que no passado se desdobrou, por exemplo, em oposições ou uma tensão entre uma formação mais científica, por exemplo, que se chamava final do Império, início da República, distinguindo-se daquela formação tarimbeira, também como se chamava na época, que não passava, inclusive, necessariamente pela Academia Militar, entre bacharéis ou profissionais, e bacharéis, que foi um título concedido aos alunos que se formavam na Academia Militar
durante muito tempo, até o início da República, né, também alternando com um modelo que enfatizava a formação profissional. Numa passagem até do final do Espírito Militar, que foi o livro resultado da minha dissertação de mestrado, final dos anos 80, eu cheguei a sugerir a possibilidade de que esses dois modelos sejam, né, em suas versões mais acentuadas, de alguma forma, como se fossem estruturalmente não defeituosos, mas que a predominância de um levaria no tempo a desenvolver características que conduziriam à predominância do outro no momento seguinte. Tal o balanço que se observa muito claramente, né, a alternância entre esses dois modelos. Eu creio que esse caráter também, no passado, em particular, se refletiu na importância relativa e que se transformou ao longo do tempo das armas, né, das armas no interior da formação militar. No caso específico do Exército, o regulamento de 1913, ele introduziu uma novidade que rompia com uma tradição secular, vigente desde 1810, quando foi criada a academia, né, enfim, seu primeiro regulamento, porque durante esses 100 anos as armas não eram consideradas linhas específicas de estudo, mas sim níveis diferentes de uma mesma formação. Então, os engenheiros eles estudavam tudo que os infantes e cavalarianos e artilheiros estudavam e mais alguma coisa. Né? A partir de 1913, que começa a ser visto como linhas diferentes, né? Porém, com o mesmo estatuto dentro da carreira. Repito que a tradição de um século antes não era. Havia claramente uma hierarquia em termos de estudo e de qualificação entre as armas. Quer dizer, em 1913 ainda há uma diferença, porque, embora o valor relativo de um curso em relação aos outros variem, a duração dos cursos ainda continuava diferente. Né? Tinha 2 anos comuns para todas as armas e mais 1 ano para infantes e cavalarianos e 2 anos para artilheiros e engenheiros. Quer dizer, então, embora fossem ramos diferentes e não mais etapas de uma única formação, ainda se mantinha uma pequena diferença, mas que, em 1919, um novo regulamento que vai privilegiar muito claramente, já sob influência do que se convencionou chamar de missão indígena, na época, diminuiu-se 1 ano a duração dos cursos de artilharia e cavalaria, de artilharia e engenharia, equiparando-se com das outras armas, todos com 3 anos. Então, apenas em 1919, portanto, mais de um século após o início, né, da formação numa academia militar, as armas adquiriram pela primeira vez uma igualdade formal, que é como até hoje, né, que é a forma pela qual até hoje, no caso do Exército, elas desfrutam, embora a desigualdade agora passou a ser, no caso também da formação na Academia Militar das Agulhas Negras, quer dizer, já no realengo, depois das Agulhas Negras, a desigualdade ocorre meramente no plano simbólico, né, entre os alunos, enfim, das brincadeiras, da jocosidade, né, das disputas relacionadas aos diferentes espíritos das armas. Olhando-se também ao longo do tempo a formação numa academia militar, percebe-se claramente o efeito de mudanças externas sobre a experiência de ensino e formação. Mudanças externas, principalmente no sentido daquilo que os alunos experimentam no que eles sempre se referiam como o mundo de fora. Eu acho que uma experiência marcante para quem não é militar e faz uma pesquisa em uma escola de formação básica, como é a inicial, né, a fim da carreira do oficial como a academia militar, é a recorrência com a qual os cadetes se referem aqui dentro e lá fora. Mundo de dentro, mundo de fora. Porque lá fora as coisas são assim, porque aqui dentro as coisas são assim, quer dizer, estabelecendo claramente uma fronteira simbólica que é apreendida durante essa formação. No entanto, a experiência deles, a experiência pessoal, nesse mundo de fora, variou ao longo do tempo muito. Né? Para citar, enfim, o contexto da minha pesquisa, havia claramente uma diferença entre o ensino que, na época,
enfatizava ainda este aluno como alguém que estava sendo treinado e formado para fazer parte de uma elite não econômica, mas uma elite social, moral da nação, e a formação dos chefes militares da época, dos coronéis, do comandante-general, enfim, era essa, de na sua época ter tido esse sentimento de distinção social. Vários narravam como que antes andava-se fardado e era muito fácil ir nos bailes, e as garotas disputavam os cadetes e eram muito bem vistos em qualquer lugar, e a experiência dos jovens cadetes, final da década de 80, que gerava um descompasso entre essa imagem que se apreendia lá dentro e o que eles viviam fora, muitas vezes hostilizados. Tenho vários depoimentos nesse livro de cadetes que eram muito hostilizados por pertencerem a uma determinada categoria social, no caso os militares, e que eram, enfim, acusados ou percebidos como alguém que ou não era um curso superior de verdade, ou perguntas do tipo, mas você vai ser torturador, você é inimigo do povo, esse tipo de questões, né, que vinham como uma herança, um legado ainda do regime militar. Eu pesquisei muito pouco depois, mas esse descompasso na formação do jovem entre o que ele aprendia dentro da academia e o que ele vivia na prática, né? Um caso muito pitoresco, que um cadete do 4º ano de engenharia me contou, enfim, me contou muito à vontade, em que ele, nas férias, ele, enfim, deixou, claro, o cabelo cresceu um pouco e ele conheceu uma garota, começou a namorar. O que é que você estuda? Eu estudo engenharia. Ele não disse que era a arma de engenharia na AMAN, né? Mas, na véspera de voltar das férias, do licenciamento, ele teve que cortar o cabelo, a garota teve um choque e terminou com ele, porque não ia namorar com militar, de forma alguma. E essa história teve um desfecho bom, porque, enfim, depois desse susto inicial, eles acabaram namorando, ficaram noivos e, eventualmente, se casaram. Não sei se continuam casados, mas, na época, teve um desfecho positivo. Ele estava preocupado porque a namorada tinha, enfim, uma ocupação, uma profissão que não era muito convergente com a rotina de transferências que ele teria. Então, ele também estava preocupado, né, o que é que aconteceria. Ela vai abrir mão da profissão, ela vai ficar aqui, eu vou para outro lugar. Enfim, era uma questão que ele dá na época. Mas, enfim, o que eu estou chamando a atenção é como isto variava. Meu pai foi oficial do Exército, formou-se em 54, e ele sempre chamava a atenção disso, como nós éramos valorizados e não somos mais hoje. Essa sensação, é claro que sempre existe a tendência a se glorificar, né, os anos dourados, antigamente era muito melhor e tal, mas eu acho que aqui, de fato, se percebe, isso não é apenas nesse momento mais recente, mas ao longo de 100 anos também, uma alternância, uma variação entre esses dois momentos. Quer dizer, não há uma convergência entre o que se aprende, o que se espera, né, de autorrepresentação de um oficial e aquilo que se vive no mundo externo. E como é que os indivíduos lidam com esse descompasso, que é, evidentemente, né, um problema a ser lidado no plano da interação social. Quer dizer, eu acho, repito, que no longo prazo, ao se estudar ensino militar, quer dizer, como são formados, né, os profissionais da defesa de um país, é importante ter a cautela, né, e a atenção para perceber essas nuances e não apenas, né, aquilo que está registrado, por exemplo, nos conteúdos disciplinares ou nos currículos, por mais que isso também, evidentemente, seja importante. E, finalmente, ter um olhar que, como antropólogo de formação, eu chamaria de relativizador ou estranhador, quer dizer, de não tomar como certas algumas coisas que parecem intemporais. Por exemplo, em particular, o processo de invenção de tradições, que é muito característico nas instituições militares, no caso do Exército, da Academia Militar, quando se estuda, por exemplo, como estudei, a reforma feita pelo José Pessoa, e como ele foi um personagem fundamental, em particular, né, no fortalecimento de uma coisa recente à época, que era, né, o desenvolvimento de um culto a Caxias como patrono do Exército e como modelo ideal do soldado. Invenção de tradições é uma expressão que ficou muito famosa após um livro organizado por um historiador, Eric Hobsbawm, que faleceu há pouco, junto com o antropólogo Terence Ranger,
às vezes se esquece do Ranger, mas era um antropólogo muito bom também, que fizeram uma coletânea com esse título de invenção das tradições, no qual mostravam como, entre em algum momento no final do século XIX, 1870, 1880 e a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu-se no mundo inteiro, em diversas instituições, a tendência à recriação de um passado, muitas vezes mítico ou imaginado, como se fosse algo muito tradicional. E que isso causava, por ser, né, aparentemente algo muito tradicional, a sensação de que devia ser algo de longa duração, uma tradição que sempre foi assim, alguma coisa do gênero que reforçava justamente a força dessa tradição. Isso não ocorreu só nas Forças Armadas, em relação à instituição militar, mas em vários capítulos muito interessantes desse livro, por exemplo, onde ele mostra como que a tradição, né, das comemorações da realeza britânica são muito mais recentes do que imaginam quando se vê um casamento ou o jubileu da rainha, ou a tradição, enfim, daqueles clãs escoceses, como também é muito mais recente, pós-manufatura, do que a imagem que se transmite de algo que vem desde a Idade Média, esse tipo de coisa. No caso aqui particular do Exército, para José Pessoa, né, vou enfatizar esse exemplo, o culto a Caxias foi algo que começou a se desenvolver nos anos 20 no Exército. Caxias havia morrido em 1880 e apenas em 1923 foi feita a primeira comemoração militar a Caxias. O ministro da Guerra mandou fazer um desfile diante da estátua de Caxias, que ficava no Largo do Machado, para comemorar o aniversário natalício dele. Mandou repetir no ano seguinte, no outro ano, em 26, ele oficialmente se tornou patrono, mas nesse momento inicial não era certo nem consensual de que Caxias era o modelo do soldado do Exército, porque antes disso, e aí durante algumas décadas antes do culto a Caxias, por exemplo, o personagem que era de fato cultuado, diante do qual se fazia a principal cerimônia militar, era Osório. Osório era o grande modelo, vamos dizer assim, do soldado. Não havia o dia do Exército ainda, nem o dia do soldado, isso vai ser posterior, mas a principal comemoração do Exército era em frente à estátua de Osório, com a presença do presidente, dos ministros, enfim, dia 24 de maio, que não era o dia da infantaria, era o dia de Tuiuti, e Osório, seu comandante maior. Depois Osório, né, vai sofrendo um deslocamento até ser enquadrado pelo José Pessoa, que escreve um livro sobre os chefes da cavalaria, como patrono da cavalaria. Isso, na época, causou espécie, inclusive entre militares e historiadores militares que escreviam, mas como assim? Caxias e Osório, o que é que vão fazer com Osório? Osório era, né, enfim, o grande modelo e tal. Enfim, vai havendo um ajustamento desses personagens, inclusive ajustamento hierárquico, né? Caxias passa a ser o modelo preponderante, e José Pessoa é quem faz, quer dizer, não só ele, né? Eu citei o ministro da Guerra, que era o Setembrino de Carvalho, mas o José Pessoa tem um papel fundamental quando ele institui oficialmente na academia, né, uma série de elementos que são criados, como, por exemplo, o espadim, o juramento, que causaram essa percepção de uma longa tradição. Mas o efeito é muito visível, por exemplo, quando o cadete, quem perguntar aos cadetes ou aos jovens oficiais do Exército de hoje, eles vão imaginar que sempre se cultuou Caxias, né? Causa alguma surpresa dizer por quase 50 anos ele já estava morto e não havia nenhuma comemoração a Caxias. Depois isso começou como um processo nos anos 20, e Osório foi assumindo um papel muito respeitável ainda, porém, né, hierarquicamente abaixo de Caxias, nesse imaginário, nesse panteão. Então, isso é justamente o efeito de uma tradição inventada que deu certo. A tradição inventada aqui, inventada não tem, esse adjetivo não é desqualificador, né? Ele chama atenção para esse processo de contínua criação cultural. Não quer dizer que seja algo falso, nesse sentido, quase tudo seria falso. Mas o José Pessoa ele contrata, por exemplo, um desenhista para inventar um uniforme histórico. Aqueles uniformes históricos que os cadetes usam nunca foram usados em nenhum período histórico, né? O desenhista, que havia escrito um livro sobre uniformes históricos, ele selecionou elementos de diferentes uniformes para criar um uniforme histórico. Quer dizer, o brasão da academia foi criado nessa época, enfim, uma série de elementos que
tinham como objetivo justamente criar essa ideia de tradição de algo muito longo no tempo. Então, esse processo de invenção cultural é importante também perceber e se acercar, né, nessa formação, já que isso tem impacto direto sobre a formação, de uma forma, vamos dizer, que coloque, né, em suspensão coisas muito assentes na formação. O Dia do Exército, por exemplo, é um dia muito mais recente, foi criado nos anos 90, já o Zenildo. Eu entrevistei ele na época, eu já estudava isso. O Zenilson está criando agora o Dia do Exército, é um dia do soldado, né? E que faz referência a 19 de abril de 1648, né? Quer dizer, antes mesmo da nação brasileira, antes do Exército Brasileiro existir e tal. Como é que é isso? Eu me lembro que, na época, vários colegas militares que eu tinha viam com alguma estranheza. Bom, mas o ministro mandou comemorar, claro, a gente vai comemorar. Eu não tinha dúvida que o efeito dessa comemoração, ao longo do tempo, né, podia se firmar, e quem ingressa hoje no Exército talvez imagine que sempre se cultuou ali dentro, daquela forma, né, Guararapes, como o Dia do Exército, como é um processo que começou, se não me engano, em 1996. Quer dizer, esse efeito da construção das tradições é importante do ponto de vista, né, de um pesquisador ter claro que nem sempre foi assim, e por que em algum momento se adotou, né, um determinado modelo, substituindo ou em detrimento de outro. Então, portanto, acho que a adoção de uma perspectiva histórica para se compreender de uma forma mais densa, né, esses elementos é muito importante. No meu trabalho foi muito importante, mesmo eu tendo me aproximado com 20 e poucos anos da Academia Militar, num mestrado em antropologia, querendo fazer uma pesquisa de campo, né, tradicional, e fiz, enfim, participando de algumas atividades com cadetes, entrevistando oficiais, cadetes e tal, e pensava em escrever algumas páginas históricas, umas 2 ou 3 páginas contando brevemente a história da academia. Acabou se tornando um capítulo histórico, o maior, inclusive, do livro, mas porque ele me ajudava a perceber algo que, no terreno da pura sincronia histórica, né, observando apenas o momento presente, eu não observava. Portanto, eu acho que, ao falar da história da formação, né, do ensino militar, uma cautela fundamental é justamente essa de evitar ver o passado a partir das nossas concepções atuais. Quer dizer, não é o caso de não ter uma percepção incompleta ou equivocada, mas a importância de não desnaturalizar, estranhar ou relativizar algumas concepções do senso comum. Um último exemplo que eu gostaria de dar é a recorrência com que se menciona, por exemplo, a matemática como sendo, né, algo que se estudava na escola militar ao final do Império, absolutamente decisiva na formação desses militares. Isso é repetido em todos os trabalhos que se fala sobre a Academia Militar e a importância da matemática. Bom, até o dia também eu acreditava nisso, até o dia que eu fui pegar, por exemplo, um livro adotado na escola. O livro chama-se Elementos de Álgebra ou Cálculo das Funções Diretas. Foi publicado em 1885 pelos gêmeos, 2 irmãos, Moraes Rego, Alfredo Cândido e Antônio Gabriel. Eram jovens de 20 e poucos anos, recém-formados pela escola, que publicaram esse manual de álgebra ou cálculo das funções diretas. E o que causa estranhamento a um leitor atual, uma coisa é ver o título, né, imaginar que estudava-se muito matemática. Mas o que causa estranhamento a um leitor de hoje, já que a gente está acostumado a ver a matemática como repleta de números, fórmulas, cálculos, equações, enfim, o que povoa o nosso senso comum matemático de hoje, simplesmente estavam ausentes das 200 primeiras páginas do livro. Não tinham um número, uma equação, uma fórmula. Quer dizer, o que é que podia ter num livro de álgebra, 200 páginas, que não fosse matemática? Basicamente, discussões filosóficas a partir, né, de uma já interpretação, desenvolvimento do que eles imaginavam ser o positivismo de Augusto Comte. Discussões sobre a classificação das ciências, sobre a localização das funções cerebrais no córtex, e por aí vai. Discussões qual era a classificação das ciências mais importante ou mais atualizada, se era de Comte, se era de Spencer, Herbert Spencer, também era um autor muito lido, Ernst Haeckel. Quer dizer, isso
né, que se chamava de matemática. É evidente, depois da página 200 aparecia também matemática, mas esse estudo era basicamente um estudo daquilo que se considerava mais científico à época. Também não era filosofia no sentido que a gente entende hoje, né, mas era o estudo da ciência. Tanto que os alunos qualificavam, chamavam a sua escola de tabernáculo da ciência, informalmente já dando uma impressão. Então, esse cuidado de não tomar como assente, né, quer dizer, pensar a partir do presente elementos que a gente projeta no passado e imagina, bom, matemática, o que eu imagino hoje, é o que deveria ter sido isso. Mas eu acho que, de alguma forma, o mais rentável, quando se estuda esse tema, é se combinar as duas perspectivas, né? Uma mais sincrônica, estudando como hoje, né, nós percebemos ocorrendo a formação e o ensino militar, e outra diacrônica, quer dizer, como entre o passado até chegar no momento presente da observação, esses elementos se transformaram, modificaram, foram criados, foram descartados, evidentemente, também. Quer dizer, esse vai e vem constante entre presente e passado, sincronia e diacronia, daí que ajuda a perceber com mais clareza aquilo que mudou. Também isso permite perceber como mudou, e mudou de uma forma muito importante, a própria importância e o significado de uma academia militar dentro do sistema de ensino do Exército, né, para além do peso e da importância na sociedade brasileira em geral. Final do Império, por exemplo, a academia militar não era um local de passagem obrigatório para o ingresso no oficialato. Você não precisava se tornar oficial que ia chegar a general da linha bélica principal, passando pela academia. Quer dizer, ao longo do século XIX, iniciando, enfim, uma reforma importante em 1850, mas que demorou algumas décadas até ser exclusiva, quer dizer, a partir de então, todos os oficiais teriam que passar pela academia. Então, você tinha uma ascensão, né, servindo na tropa, enfim, tendo outras funções, e outra pela academia militar. Isso muda muito, além do fato de que, no início, a academia militar era o único estabelecimento de ensino superior. Com o tempo, também vão sendo criados outros. Cria-se a ESAO, cria-se a ESEME, né, enfim, outros momentos que fazem com que a importância desse estabelecimento de ensino no interior do conjunto da formação, né, e do ensino militar assuma, né, um peso diferente. Também uma série de diferenças em relação a essa população, quem eram os cadetes. No início, por exemplo, havia a convivência, no início, estou me referindo à primeira metade do século XIX, entre oficiais e alunos, diferentes patentes, status militar, idade muito variada, os alunos de 40 e poucos anos com um jovem de 19 anos, alguns já oficiais, outros não. Em algum momento havia também civis e militares na mesma academia, essa separação na formação militar, principalmente da engenharia, vai ficar mais claro quando se cria, né, depois a Escola Central, que funcionava no Lago São Francisco, a Escola Politécnica, né, já na década de 70 do ano passado. Militares de outras nacionalidades também seguindo a formação inteira, né, não era o caso de alunos de países amigos fazendo, né, um programa de intercâmbio, enfim, isso vai sendo homogeneizado até chegar à situação de hoje, onde há um limite, né, mais definido e menor de idade, há um mesmo status enquanto aluno, um status militar, né, e discente, mas, enfim, isso ao longo do tempo vai se transformando muito. Enfim, algumas coisas também se transformam muito mais lentamente ou permanecem, né? Eu me referi ao modelo criado durante a reforma de José Pessoa, que permanece, enfim, relativo equilíbrio e estabilidade, é um fenômeno de longa duração, como diriam os historiadores, até hoje. Claro, com algumas alterações, mas basicamente, né, essa formação sob a égide de Caxias como modelo, né, com determinada visão de distinção de uma elite, se não econômica, de uma elite moral, enfim, social, já um regime disciplinar bastante claro. José Pessoa deu muita importância a isso, né? Ele dizia que cada cadete tem que ser um escravo, principalmente de si mesmo, né? Quer dizer, o que creio
hoje se chama de disciplina consciente, né? Ele está nos anos 30 chamando isso, atenção para esse fato. E outras coisas que permanecem também na longa duração, como a importância do sistema meritocrático, que é algo muito fundamental também na carreira e na formação no ensino militar. Quer dizer, por um lado, enfatiza-se, né, o espírito de corpo, a união, a camaradagem, a vibração conjunta, porém, de um conjunto de pessoas que segue uma diferenciação absolutamente clara entre todos os indivíduos. São todos a mesma turma, mas cada um tem uma posição diferenciada, né, em termos de notas, e alguém que nunca estudou em escola militar chega com um cadete desse tamanho, ele sabe absolutamente todos. Esse cadete era o 11º, estudou muito, hoje é o 3º, já ameaçando do 2º, o outro caiu, posições, quer dizer, um tipo de coisa muito claro a respeito da importância, né, dessa diferenciação através do mérito. Bom, procurei aqui, né, no tempo que me cabia, dar uma visão de um pesquisador a respeito, né, do tema do ensino e da formação e de algumas importantes cautelas e procedimentos que eu creio que devem ser seguidos para uma melhor compreensão do fenômeno que se está estudando, né? Espero que tenha feito algum sentido. Muito obrigado.